Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e hoje nós vamos para mais uma aula sobre o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Bom, na aula de hoje nós vamos resolver vários exercícios. O primeiro diz o seguinte: em uma prova classificatória para as Olimpíadas, 10 atletas disputam os 800 metros. Sabe-se que apenas os 4 primeiros serão classificados para as finais. Quantos resultados possíveis existem para os 4 primeiros lugares? Bom, então a gente vai ter aqui ó, a posição, né, do primeiro lugar, do segundo, terceiro e quarto lugares. Então vamos imaginar o seguinte, né, os 10 atletas estão correndo. Para primeiro lugar, qualquer um dos 10 pode ocupar essa posição, né? Então eu tenho aqui 10 atletas disputando o primeiro lugar. Então, vamos supor o seguinte, um dos 10 chegou. Então, para segundo lugar, quantos atletas ainda estão na disputa? Como um já ficou em primeiro lugar, sobraram 9 na disputa para o segundo lugar. Para terceiro lugar, supondo que um já chegou aqui no segundo, vão sobrar 8. E para quarto lugar, já que um também vai ficar aqui em terceiro lugar, sobram 7. Então, ficou, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Multiplicando aqui, nós vamos ter 5.040 resultados possíveis, para os 4 primeiros lugares dessa prova. Número 2. Quantos são os gabaritos possíveis para uma prova de 10 questões com 5 alternativas por questão? Bom, nessa prova nós vamos ter o seguinte, ó, primeira questão, nós vamos ter 5 questões que a gente pode marcar, certo? Na segunda questão, as respostas dessa segunda questão não vão ser influenciadas pelas respostas da primeira questão. Então, a gente também vai ter 5 alternativas possíveis na segunda questão. Na terceira questão, a mesma coisa. Então, em cada questão dessa prova, são 10 questões, olha. Em cada uma dessas questões, nós temos 5 alternativas que podem ser marcadas. Então, quantos são os gabaritos possíveis nessa prova, Nós vamos multiplicar esses valores, vamos encontrar 5 à décima, Resolvendo aqui 5 à décima, nós vamos ter 9.765.625 gabaritos possíveis em uma prova de 10 questões com 5 opções em cada questão. Então, são muitos gabaritos, pessoal? Número 3. Uma comissão de uma Câmara de Vereadores será composta por um presidente, um secretário e um relator. Considerando que essa Câmara possui 18 vereadores, de quantos modos pode ser formada essa comissão? Então, olha só, nós temos os cargos de presidente, secretário e relator para serem, ocupados e formarem essa comissão. São 18 vereadores, então qualquer um dos 18 vereadores pode ser escolhido como presidente, certo? Ou como relator, aí depende da posição que você quer resolver, tá, gente? Então, eu estou começando aqui pelo cargo de presidente. Um dos 18 foi escolhido presidente. Então, vão sobrar quantos vereadores para a vaga de secretário dessa comissão? Quem é presidente não pode ser secretário. Então, eu vou tirar um e vão sobrar 17. Para relator, quem já ficou na vaga de presidente e já ficou na vaga de secretário, não vai poder ocupar a vaga de relator. Então, a gente tem que diminuir mais um aqui. Então, são 16 vereadores, para serem escolhidos.
Então, pelo princípio multiplicativo, né, a gente vê que aqui, ó, eu tenho 3 cargos diferentes, mas como um, né, influencia o outro, a gente teve que ir diminuindo. Então, a gente vai multiplicar e vamos encontrar aqui, ó, 4.896 comissões diferentes, tá? O princípio multiplicativo, pessoal, ele não dá pra gente, a gente não precisa escrever, né, cada uma dessas 4.896 comissões. A gente só precisa saber a quantidade, tá? Número 4. Quantos números de telefone com 8 algarismos e prefixo 3241 podem ser formados? Utilize os 10 algarismos do sistema decimal. Então, olha só a informação que a gente tem. Esse número de telefone, ele vai ser dessa forma aqui, ó. Ele tem 8 algarismos. O prefixo é 3241, então ele é fixo, é um número que vem antes dos 4 algarismos aqui. Então, na verdade, a gente vai ter 4 posições para, né, misturar esses números de telefone. Tá? Repara que nesse problema não fala nada que os números do telefone não podem se repetir, tá? Então, olha só, eu tenho aqui os 4 primeiros dígitos que já estão ocupados, então eu tenho que ver aqui no 5º dígito, né, quantos números eu posso usar nesse 5º dígito. Quantos números eu posso usar no 6º, no 7º e no 8º dígito, né? Então, se eu tenho 10 algarismos no sistema, né, ó, são os números de 0 a 9, então, na 5ª posição, eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos. Na 6ª posição, no 6º dígito, eu também vou poder usar qualquer um dos números de 0 a 9. No 7º dígito, a mesma coisa, e no 8º dígito também. Então, não repara que não está falando que os algarismos não podem ser repetidos. Então, se eu posso utilizar de 0 a 9 no 5º dígito, de 0 a 9 no 6º, de 0 a 9 no 7º e de 0 a 9 no 8º. Então, em cada uma das posições, eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos do sistema decimal. Então, a gente multiplica, né? Nós vamos ter aqui 10 à quarta, que é igual a 10.000. Então, são 10 números de telefones possíveis de serem, né, feitos, né, formados com esse prefixo aqui. Número 5. Com os algarismos de 1 a 9, quantos números naturais de 4 algarismos podem ser formados? Então, olha só, os números de 4 algarismos eu poderia escrever 9.876, 1.234, 1.111, né? 5.467, 5.433, mas eu não quero saber quais os números que eu posso escrever, eu quero saber quantos números, né? Então, a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo, certo? Lembrar o seguinte, números de 4 algarismos, né, nós vamos ter a unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade, certo? Eu vou começar aqui pela frente, tá? Mas a gente pode resolver começando aqui pela unidade também, tá? Você resolve do jeito que você achar melhor, tá? Então, olha só, nós temos 9 algarismos. Então, aqui na posição da unidade de milhar, eu posso usar qualquer um dos 9, né? Eu posso escrever um número começando pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, por qualquer um dos 9 algarismos. Esse 9 aqui representa a quantidade, 9 algarismos. No problema aqui, ó, não tem nenhuma informação que não pode ser repetido. Então, aqui na posição das centenas, eu também posso usar qualquer um dos 9 algarismos. Mesma coisa na dezena e na unidade. Por que eu posso usar qualquer um dos 9? Primeiro, porque aqui não tem o zero, tá?
Se aqui tivesse 0, eu não poderia começar pelo 0, tá? Então, aqui seria 8, tá? Então, já fica a dica. Se aqui tivesse 0, eu não poderia começar pelo 0. Então, eu teria 8 algarismos para a posição da unidade de milhar. Porque se eu começasse qualquer número com 0, ele teria apenas 3 algarismos, ok? Então, aqui, como não tenho 0 e eu não tenho a informação que não pode se repetir, então 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, que vai dar 6.561 números naturais diferentes, tá ok? Na letra B diz o seguinte, ó, quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podem ser escritos? Então, aqui, olha só, o que mudou. São 3 algarismos distintos, né? E tem que ser par. Eu quero formar números de 3 algarismos em que ele seja par e que tem algarismos diferentes. Então, essa palavrinha par, ela mostra pra gente que aqui, ó, na unidade, um número para ser par, ele só pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Com os algarismos dados, a gente aqui não tem o 0, né? Então, a gente tem ó, o 2, o 4, o 6 e o 8. Nós temos 4 algarismos que a gente pode usar aqui na unidade, tá? Então, eu posso usar qualquer um dos 4 algarismos, ok? Aí, o que acontece agora? Eu vou vir aqui para a centena, mas poderia ser na dezena também, tanto faz, tá joia? Aqui na centena, por que eu coloquei 8, se eu tenho 9 algarismos? Por causa dessa palavrinha aqui, ó, algarismos distintos. Se eu já usei um dos 9 algarismos aqui, né? No caso, usei um número par, vamos supor que eu usei o número 2, né? Então, elimina aqui o número 2. Vão sobrar quantos algarismos pra gente, ó? 8. E para dezena, eu vou poder usar, né, qualquer um, né, dos algarismos pares aqui no final e qualquer um outro algarismo na centena. Então, eu tenho que eliminar esses 2 algarismos que já foram usados. Então, aqui na minha dezena vão sobrar 7 algarismos para serem usados, tá? Então, como tem que ser algarismos diferentes, em cada posição, né, vai ter que ir diminuindo, tá ok? A gente tem que diminuir esse número que já foi usado, porque ele não pode haver repetição, ao contrário aqui da letra A, que eu podia repetir qualquer algarismo, tá? Então, aqui multiplicando, nós vamos encontrar 224 números pares com algarismos distintos, ok? No número 6, calcule quantas placas de carro podemos formar dispondo de 26 letras e 10 algarismos, considerando 3 letras e 4 algarismos. Então, aqui a gente está usando ainda, nesse problema, os modelos de placa, né, antigo. Né? Antes não está usando o padrão Mercosul, tá? Estamos usando a plaquinha cinza antiga. Então, nessa placa, olha, nós temos 3 letras e 4 algarismos. Então, repara o seguinte, eu só estou falando aqui que eu quero calcular quantas placas de carro eu posso formar usando as 26 letras e 10 algarismos que a gente tem. Então, olha só, essa placa é formada, ó, por 3 posições de letra e 4 posições de números, de algarismos, ok? Então, olha só. Se eu posso usar qualquer uma das 26 letras nessa placa, na primeira posição de letra eu posso usar qualquer uma das 26. Como não tem a informação que as letras ou os algarismos não podem ser repetidos, na segunda letra eu posso usar qualquer uma das 26 letras e na terceira também. E para os algarismos, a mesma coisa, eu posso usar de 0 a 9, né, que são 10 algarismos.
Na segunda posição, também qualquer um dos 10 algarismos, na terceira e na quarta posição. Então, olha só, não tem a informação que não pode repetir os números. Então, a gente não precisa diminuir, é só multiplicar tudo e nós vamos encontrar, olha, 175.760.000 placas possíveis usando, 3 letras e 4 algarismos, podendo haver repetição. Na letra B, o mesmo problema, porém agora eu tenho que usar 3 letras distintas e 4 algarismos distintos. Então, vamos lá. Como as letras têm que ser distintas, para a primeira posição eu posso usar qualquer uma das 26. Já para a segunda letra, eu vou ter que diminuir uma das letras que já foram usadas ali na primeira posição. Mesma coisa para a terceira letra, tá? Então, como tem que ser letras diferentes, ficou 26, 25 e 24. Agora, a gente vai para as posições dos algarismos. O primeiro algarismo, o primeiro número, eu posso usar qualquer um dos 10, tá? De 0 a 9, pode ser usado qualquer um dos 10. Mas, como não pode haver repetição, aqui no segundo eu vou diminuir um dos algarismos, na terceira posição e na quarta posição também. Multiplicando tudo, nós vamos ter 78.624.000 placas. Viu só a diferença? Os valores são bem diferentes, né? Quando há repetição ou quando não há repetição, ok? Eu deixo para vocês um desafio de vocês calcularem, no padrão novo. Pega a placa de padrão novo, que agora são 4 letras e 3 números, 3 algarismos, e vejam a diferença de quantidade, O porquê que aumentaram uma letra, eliminaram um número e aumentaram uma letra, e não ao contrário. Número 7. Um cofre de segurança possui um disco com as 26 letras do alfabeto e 2 outros numerados de 1 a 9. O segredo do cofre consiste em 4 letras distintas, 4 letras diferentes, em uma determinada ordem. E 2 números distintos, 2 números também diferentes, também em ordem. Considerando que as letras devem sempre anteceder os números, quantos segredos diferentes pode ter o cofre? Então, aqui, olha só. Tem a informação que as letras devem sempre anteceder os números, mas aqui na hora da contagem não há assim, essa necessidade. Mas eu coloquei aqui as letras primeiro, os números depois, tá? Mas poderia ser um número intercalado aqui com a letra, tá? Tanto faz, ia dar o mesmo valor, ok? Então, olha só, nós temos 26 letras no alfabeto e os números de 1 a 9. Não pode repetir letra, não pode repetir número. Então, vamos ver aqui o cálculo das letras. Eu tenho 26 letras para a primeira posição, já que não pode repetir 25 na segunda, 24 na terceira e 23 na quarta letra. E dos números eu tenho 9 algarismos para a primeira posição e 8 para a segunda, porque também não pode haver repetição. Aqui eu posso multiplicar tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, multiplicando tudo, nós vamos ter 25.833.600 segredos diferentes para abrir esse cofre. Então, uma pessoa que queira adivinhar uma senha de um cofre nesse formato, ia ter um trabalhinho bom, ou teria que ter muita sorte de descobrir rápido, Porque são 25.833.600 tentativas para abrir esse cofre. Número 8. Quantos são os inteiros positivos de 4 algarismos distintos, nos quais o algarismo 5 sempre aparece? Repare essa imagem que eu preparei aqui para vocês. Em todas, são números de 4 algarismos em que o 5 sempre aparece. Olha, o 5 pode aparecer aqui na unidade de milhar.
O 5 pode aparecer na centena, na dezena ou na unidade. Então, a gente tem que estar atento a essa informação. Ele sempre aparece, mas não fala em qual posição ele aparece. Então, ele pode aparecer em qualquer uma dessas 4 posições, certo? Então, a gente vai fazer aqui, olha, 4 contas, né? Então, por que eu só fiz 3 tracinhos? Porque o 5 já está aqui na primeira posição, tá? Nós temos os algarismos de 1 a 9, são 10 algarismos. Só que temos a informação que são algarismos distintos. O 5 já está aqui na primeira posição. Então, quantos algarismos eu vou ter para ocupar aqui a minha centena? Eu vou ter os 9 restantes. Dos 10 algarismos que eu tenho, eu tirei um, que é o 5 que a gente já usou. Para a segunda posição, aqui ó, da dezena, vão sobrar 8 algarismos. E para unidade, vamos ter 7 algarismos, certo? Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7, que é igual a 504 números de 4 algarismos diferentes, em que o 5 aparece na frente, na posição da unidade de milhar. Só que o 5 pode aparecer também na centena. Então, quais são as posições aqui que a gente vai poder? Quantos números eu vou poder usar aqui na minha unidade de milhar agora? Então, vamos lá. Eu tenho os números de 0 a 9. Eu posso colocar o 0 aqui, né, para começar esse número? Não, o 0 não pode entrar aqui. Então, nessa posição, eu tenho que lembrar que não pode entrar o 5, porque ele já está sendo usado, e não pode entrar o 0, porque senão não seria número de 4 algarismos, tá? Então, eu tenho que eliminar 2 valores para posição, então vão ficar 8. Aqui, para a posição das dezenas, o 0 pode entrar, mas eu não posso usar qualquer um dos outros 2 algarismos que eu já tiver usado nas 2 primeiras posições, né? Não posso usar o 5, nem algum outro algarismo que eu já tenha usado na primeira posição. Então, eu também vou ter 8 algarismos disponíveis para essa posição. E para unidade, eu vou ter 7 algarismos diferentes para serem usados. Multiplicando, nós vamos ter 448. Aqui na terceira e na quarta situações aqui do 5, são bem parecidas com a segunda. Ó. Não pode entrar o 0 nem o 5 na primeira posição, então eu vou ter 8 algarismos possíveis. Na segunda posição, o 0 volta, né? Mas eu não posso usar o algarismo que eu já tiver usado na unidade de milhar, nem aqui na dezena, e 7, né? Então, mesmo valor e a mesma coisa que na outra posição, né? Onde o 5 aparece na unidade. Eu tenho 8, 8 e 7 algarismos que eu posso usar. São 4 situações aqui, nós vamos somar as 4 e vamos ter 1848 números inteiros positivos, né, de 4 algarismos, em que o 5 sempre aparece. E para terminar aqui o número 9, diz o seguinte: quantos números de 5 algarismos podemos formar, sendo os 3 primeiros algarismos ímpares e os 2 últimos pares, sem repetição? Então, olha só, é um número de 5 algarismos. Os 3 primeiros têm que ser ímpar, algarismos ímpares. Os 2 últimos têm que ser par e não pode haver repetição, tá? Então, vamos lá. Os números ímpares que a gente tem, né, são 1, 3, 5, 7 e 9. Nós temos 5 algarismos ímpares. Então, aqui no primeiro algarismo, eu posso usar qualquer um dos 5. Como não pode haver repetição, o segundo número ímpar, eu tenho que eliminar um deles, tá? Esse 5, eu repito, não é esse número 5 aqui, é a quantidade de números ímpares que a gente tem,
tá ok? Então, se eu já usei um deles, vamos supor que eu já usei o número 1. Então, vão sobrar para a gente 4 outros algarismos. Mesma coisa para o terceiro número ímpar. Já usei um dos dois, né? Qualquer um dos dois números ímpares, vão sobrar 3 números para serem usados. Agora, na quarta e na quinta posições, eu preciso usar números pares. Então, eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Temos o 0, mas aqui na posição das dezenas, o 0 pode entrar. Então, pode entrar qualquer um dos 5 números pares nessa posição. E como não pode haver repetição, se eu já usei um dos 5 números pares nessa posição, vão sobrar para a gente 4 números para serem usados, certo? Vamos multiplicar e vamos encontrar 1.200 números de 5 algarismos, né? Onde os 3 primeiros são ímpares e os 2 últimos são pares, e sem haver repetição de números de algarismos, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.